Senhor. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, por favor. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Eu digo amém. Diz assim a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a verdade. Capítulo 1 de Jonas, e o verso de número 1 a seguir. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Antes de eu ir para o verso 3, repita comigo, por favor. Escolhido. Fala com voz de vivo, senão a pessoa que está do teu lado vai dormir, irmão. Diga assim, ó, escolhido. Não tem escolha. Verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Amém. Atos, capítulo de número 27. Atos capítulo 27, o verso de número 21. Verso 20, perdão. E não aparecendo havia alguns dias nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não ter partido de Creta para evitar dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque essa noite um anjo de Deus, de quem eu sou e sirvo, esteve comigo e disse: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te dou todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Amém? Se assente com tua Bíblia aberta, por favor. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Marcos Dias, pastor Pedro Dias. É sempre uma honra poder estar e representá-los em nome de Jesus, tornar público aqui também a minha satisfação e a minha alegria ao irmão Pedro. Muito obrigado por tudo, desde o primeiro contato, muito atencioso. Muito bom estar contigo. Que Deus o abençoe, você, a tua família e toda a liderança em nome de Jesus. Prazer aqui em rever os irmãos que comumente a cada 2 meses nós nos encontramos lá, e para poder aprender um pouco mais da palavra. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Sandro, muito obrigado, viu?
Eu sei que não é fácil ceder o púlpito da igreja para outra pessoa. Eu me sinto honrado, sei da responsabilidade que carrego hoje nessa noite, mas quero parabenizá-lo aqui. Igreja maravilhosa, Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Aos demais líderes aqui, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: se não fosse você aqui essa noite. Fala com voz de vivo, irmão, senão ele vai dormir. Diga para ele: se não fosse você aqui essa noite, com certeza, eu seria a pessoa mais bonita nesse lugar. Posso ouvir um amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Escolhido não tem escolha. Esse é o tipo de palavra, irmãos. Eu quero quebrar um pouco a ética aqui e falar para o pastor Sandro, para o irmão Pedro e para o pastor Pedro. Já pedi uma segunda chance, porque eu acho que essa palavra aqui o pessoal não vai gostar. Mas vou pedir uma segunda chance, que aí a gente vem, conversa de outra forma. Foi bom o senhor falar que tem bastante pregadores aqui, porque assim eu nem preciso pregar, eu vou só dar conselho. Olha que maravilha, que bênção, aleluia. Os diáconos fecham a porta para ninguém sair, tá, irmão? Para ele ficar firme até o final. A única opção que o escolhido tem é de decidir como ele vai se encontrar com Deus. Mas que ele vai se encontrar, ele vai. A Bíblia diz que nós temos a opção de ter Jesus hoje como advogado. Só que um dia ele deixará de ser advogado e será juiz. Então você nessa noite tem a única opção de decidir como que você quer se encontrar com ele, ou como advogado ou como juiz, mas que você vai se encontrar com ele, você vai. Então o escolhido não tem escolha, ele só tem uma decisão de como ele vai. Essa palavra aqui é típica para você ficar com raiva, com ódio do pregador e até de ter conhecido Jesus. Vou ser bem sincero para você. Por quê? Uma vez que você aceitou Jesus, reconheceu Ele como seu único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida, meu irmão, acabou. Você não tem paz em nenhum lugar a não ser na presença de Deus. Você já tentou desviar 1, 2, 3 vezes, já tentou desanimar várias vezes, mas parece que Deus te encontra, Ele te pega, né, irmão? É uma mensagem, é alguma coisa. Aí hoje você está aqui para ouvir essa palavra. Eu acho maravilhoso, porque eu preciso te lembrar algumas coisas que às vezes a gente esquece. Como é que nós queremos viver a nossa vida aqui, dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus? Porque estar em Cristo não nos ausenta de uma tempestade, de uma dificuldade, de tribulações, mas nós temos a opção de decidir como que nós vamos atravessar esses dias, como nós vamos viver a nossa vida aqui. E existem pessoas que eles são corajosos, eu chamo de corajosos, porque mesmo sabendo quem Deus é, eu fico pensando uma vez, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Jó, e ele se achava muito, ele era tão altivo, irmãos, que quando ele estava em uma situação deplorável, ele disse assim: pastor, isso que o senhor está fazendo não é justo. Se eu tivesse um advogado, ele ia reverter essa causa. Jó falou para Deus assim: eu sou os olhos dos cegos, eu sou a perna do coxo. Quando eu passo, os anciãos param para me ouvir falar. O senhor não tem o direito de fazer o que o senhor está fazendo comigo. Aí Deus olhou para Jó e disse assim: se mesmo estando em uma situação deplorável como você está, você se acha um Deus, então vamos ter uma conversa que deuses teriam. O tema é criação. Aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde
você estava quando eu pisei o pé na terra e disse: água vai até aqui, daqui você não passa? Quem era você quando eu fundei as coisas? Existe um pouco de Jó dentro de cada um de nós. Aí nós temos aqui duas pessoas para nós entendermos. Aí eu faço a primeira pergunta: por que homens que creem no mesmo Deus agem de forma diferente? Por quê? Porque Jonas é o tipo de crente que provoca a tempestade. Jonas é o tipo de escolhido porque Deus tinha um problema. Ele disse assim: a maldade do povo chegou até a mim. Aí Deus escolheu Jonas para resolver um problema. Só que Jonas criou outro problema. Deus não te chamou, irmão, para dar problema. Deus te chamou para resolver problema. O problema é que você vive arrumando problema. Você já percebeu? Tem jovem que ele não pode ter um dia de paz na vida dele, irmão, que ele arruma problema. Tem gente que é assim, ele não pode ver um dia de calmaria que ele dá um jeito de arrumar uma confusão. Ou ele vai para a internet, ele vai para o Instagram, mas ele arruma, posta uma fotinha, alguma coisinha, ele quer arrumar um assuntinho, ele gosta. Você sabe quem era assim? Davi. Toda vez que ele estava em paz, ele arrumava um problema, irmão. Tem jovem, tem adolescente que é assim, ele não pode ter um período assim de bonança que ele arruma problema. Davi, a Bíblia diz assim, ó, ele estava, Deus tinha dado, quem me ouve diz amém. Deus tinha dado descanso para ele das guerras. Ele disse: eu não estou fazendo nada, vou arrumar um problema. Você conhece alguém assim, irmão? Você não precisa falar que é você mesmo, mas só, sabe, dois homens, o mesmo Deus, mas age de forma diferente. Um provoca a tempestade, o outro acalma o coração das pessoas em meio à tempestade. Ambos são servos de Deus, ambos estão em um navio, ambos cercados por ondas e ventos, mas o resultado é completamente diferente. A diferença não está na força da tempestade, mas na posição espiritual que cada um enfrenta. Porque uma coisa é você enfrentar ou viver a sua vida aqui na vontade de Deus. Outra coisa é você viver a sua vida aqui longe ou ao contrário da vontade de Deus. É aqui que eu fico pensando. Somos nós a única decisão que nós temos, nós que somos escolhidos, é de decidir como que nós vamos se achegar a Deus. Por quê? Porque geralmente, irmãos, 98%, 99% dos cristãos hoje não tiveram Deus como primeira opção. Você já fez esse cálculo? Você já pensou sobre como se Jesus foi a sua primeira opção? Ou você tentou ir para lá, tentou ir para cá, tentou isso, tentou aquilo, aí não foi. Na última instância, aí você diz: eu vou na igreja, porque minha mãe vive falando, meu pai vive falando, minha avó, o irmão lá vizinho, ele vive convidando eu, está tudo dando errado, eu vou lá ver se funciona mesmo isso. Porque Jonas está fugindo da vontade de Deus. Paulo está cumprindo o propósito de Deus. Jonas desobedece, dorme. Paulo obedece e cura as pessoas. Jonas se isola, Paulo se integra. Jonas, ele queria uma missão só para os seus, os que pensam e agem e creem como ele. Paulo, pelo contrário, ele diz lá em Romanos, ele diz assim, ó: preferiria eu mesmo ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Jonas tem dificuldade em amar as pessoas diferentes. Paulo, ele se doa pelos desconhecidos. Aí nós temos aqui um contraste grande que revela algumas lições. A obediência não evita a tempestade, mas muda completamente a maneira de como nós enfrentamos.
A obediência não evita a tempestade, mas muda completamente a maneira como nós a enfrentamos. Então vamos pensar aqui agora, entre Jonas e Paulo, o escolhido que não tem escolha. A viagem de Jonas é para fuga, a de Paulo é para cumprir um propósito. Eu não posso hesitar em perguntar: a sua vinda aqui, a sua participação aqui no Juca, é por fuga ou é por propósito? É porque você não quer ficar em casa? E aí sua mãe não deixa você ir para outro lugar? Aí você fala assim: vou para a igreja, né? Fazer o quê? A sua vinda aqui é uma fuga ou é um propósito? A permanência na tua casa é uma fuga ou é um propósito? Porque volta e meia você vive dizendo assim: quando eu ficar de maior, quando eu tiver um bom emprego, a primeira coisa que eu vou fazer é sair dessa casa, é fugir desse lugar. Eu não quero mais saber de igreja, não quero saber de dízimo, de oferta, de irmão, de perdão, não quero saber nada disso aqui. Quando eu tiver a primeira oportunidade, eu vou fugir daqui. Boa noite, Jonas. Pai do Senhor. A sua vida hoje é uma fuga ou é um propósito? Jonas, ele viaja sem propósito, sem direção, apenas com um desejo: de escapar daquilo que Deus falou. Porque quando quem vive sem propósito, qualquer lugar serve. Ele embarca para Tarsis, o oposto daquilo que Deus falou, o oposto da vontade de Deus, e às vezes nós nos tornamos mestres em fazer isso. Ele foge da presença do Senhor como se fosse possível. Foi dito aqui pelo irmão, foi cantado aqui. Me ajude a pregar só um pouquinho. Olha para quem está do teu lado com voz de vivo. Diga para ele assim: como se esconder do esconderijo. Como se ele é mais alto que as alturas. Como se ele é mais fundo que o profundo. Se esconder como? É interessante que todas as vezes, quem me ouve diz amém, é que nós tentamos fugir da presença de Deus. Deus, né, ele cria uma forma agradável de nos trazer. Jonas estava perdido. Deus disse assim: eu vou arrumar um Uber para você. Está perdido? Sim, vou arrumar um Uber para você. Você está meio perdido? Vou arrumar uma carona para você se localizar. E aí as coisas começam a parar, a travar. Aí, enquanto um está querendo fugir, Paulo, ele sabe para onde vai. Ele disse assim: gente, fica tranquilo, eu vou ter que ir lá para Roma, viu? Mesmo preso, ele diz assim: é necessário que eu compareça perante César. Ele não navega por conveniência, mas por convicção. Pergunta a você: o evangelho para você é conveniência ou convicção? Você veio aqui para arrumar namorada, para arrumar um casamento? É conveniência ou é convicção? O que você está querendo para a tua vida? O que você faz é por conveniência ou é por convicção? E sabe o que é mais interessante? É que Jonas, ele se propõe a fugir do chamado. Paulo, ele se propõe a cumprir o calendário de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vi um glória a Deus aqui. Pergunta para nós nessa noite: para onde nós estamos indo? Qual é a intenção? É conveniência ou é convicção? Para Tarsis, que é o lugar da fuga, ou para Roma, para cumprir a missão? Jonas usa a liberdade para fugir. Pastor, eu não entendi, deixa eu explicar. Teu pai confia em você, né? Tua mãe confia em você. Aí você usa essa confiança para quê?
Não, meu pai confia em mim, não vai dar nada. Ele não vai nem saber. O mais interessante é que naquela conversa, por exemplo, de Deus e Jó, Deus disse assim, ele disse assim, ó, engraçado você, Jó. Você tem medo do Leviatã, que é o crocodilo, mas não tem medo do criador do Leviatã. Olha só. Como que nós estamos usando a nossa liberdade para fugir? Jonas usa a liberdade dele para fugir. Paulo usa as correntes para obedecer. Jonas é livre, mas usa a liberdade para desobedecer. Paulo está preso, mas usa as algemas como ferramentas no reino. Há pessoas que são livres, que são escravas da própria vontade, e há pessoas presas que vivem a plena liberdade espiritual. Um dia um cara chegou para mim e falou assim, eu não quero saber de ir para a igreja não, porque na igreja você não pode jogar bola, você não pode fazer isso, fica tudo preso, eu não quero ficar igual você não. Eu falei assim, preso está você, irmão, no vício, na droga, na bebida, na cachaça, você está preso. Eu não, sabe por quê? Porque aquele que encontra Cristo, quem verdadeiramente foi liberto, quem um dia foi liberto, se pois Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. Preso está a pessoa que está no pecado. Há pessoas livres que são escravas da própria vontade, desejo. O verdadeiro aprisionamento não está nas mãos amarradas, mas no coração que se recusa a obedecer à vontade do Pai. Jonas, então, ele entra no barco para se separar. Paulo entra no navio para se integrar. Jonas dorme. E eu vou falar para você com muita responsabilidade. O sono fora do tempo, ele é conhecido para nós como mecanismo de fuga. Já viu aquela pessoa? Eu não tenho nada para fazer, então eu vou. Mecanismo de fuga, porque ele se recusa a cumprir aquilo que ele falou que era rápido de fazer e não fez nada. Ele não quer pensar, ele não quer sentir, ele não quer ouvir Deus. Sabe aquelas crises que a gente tem de vez em quando? Que a gente diz assim, hoje eu não quero ler Bíblia, eu não quero saber de orar, eu não quero saber de escutar louvor, eu quero desviar. Sabe aquele dia que você fica assim? Você fala, eu não quero saber de nada, não quero ouvir. Por quê? Porque se eu for falar com alguém vai falar assim, você já orou? Eu não posso ligar para ninguém que alguém pega e fala assim, você está lendo a Bíblia, irmão? Está jejuando? Eu não quero. Tem dias que nós não queremos, nós se propomos a não ouvir a voz de Deus. A gente não quer pensar em Deus, não quer sentir Deus, não quer ouvir Deus falar. Enquanto o mundo chama, quer afundar, está tudo acontecendo, o mundo caindo. Tiago, eu não entendi. Tua casa indo de mal a pior, desestrutura familiar, os pais quase se separando e você vai dormir. Você não quer ouvir Deus, você não quer pensar Deus, você não quer orar a Deus. Está tudo acontecendo, desmoronando, e você sabe o que fazer, mas não faz. Está tudo se acabando, irmãos, água dentro do barco, as coisas se perdendo, e Jonas não está nem aí, o barco está afundando. Sabe o que ele escolhe? O sono da indiferença. Ele diz, não tem a ver comigo. Quantas vezes a nossa vida, a nossa casa, sonhos, projetos, família, as coisas estão indo de mal a pior. Você entra cheio do seu egoísmo, entra no teu quarto, fecha a porta, mas não é para orar. Aí você usa o seu mecanismo de fuga e diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Talvez se os meus pais se separarem vão ser melhor para mim. O mundo está acabando, as coisas estão quebrando de mal a pior, e você não está nem aí, você escolhe dormir. Você escolhe fugir da presença de Deus. Vai viver, escolhe o sono da indiferença. A pior coisa que tem, um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter é a indiferença. Quando eu e minha esposa nós vamos fazer aconselhamento de casais,
Chega lá, irmãos, eles estão brigando e a gente só falta ter que entrar no meio e separar e dizer, calma, senta. Aí eu começo a rir, eu rio e eu digo glória a Deus. Aí eles ficam meio perdidos e dizem assim, você está rindo por quê, pastor? Eu disse assim, bom, então você está tendo briga é porque quer consertar. O pior é a indiferença, quando a gente chega e fala assim, irmão, vamos conversar, irmã, vamos conversar. Diz, não, para mim, tanto faz se ele chega fora do horário, se ele chega no horário, para mim já está indiferente. Aí é difícil de resgatar. A pergunta para nós nessa noite, você vai continuar dormindo? Vai continuar fazendo o que não é com você? Jonas quer dormir, mecanismo de fuga. Paulo, ao contrário, ele desperta todos que estão ao redor, como eu li, e ele conhece os tripulantes, ora com eles, encoraja eles, parte o pão e aconselha, e diz, gente, ó, presta atenção, hein? Vou falar algo que Deus me falou, um anjo do Senhor me visitou. Paulo transforma o navio em uma igreja flutuante. Jonas se isola, Paulo, ele se conecta. Jonas se cala, Paulo encoraja. Jonas dorme, Paulo desperta os que estão quase desistindo. Jonas não quer orar, Paulo se torna um intercessor de todos. E sabe o que eu descobri estudando? Que Jonas era teólogo, irmãos, mas ele não ora. O que isso tem a ver comigo, Tiago? Tem gente que vem para a igreja, mas não cultua. Tem gente que lê a Bíblia, mas não segue. Tem gente que é dizimista, mas o coração está desviado faz. Ele é teólogo, mas não ora. Não entendi. É crente, mas não ora. Eu não consigo entender um crente que não ora. Eu não consigo entender um adolescente, um jovem que vive clamando por um avivamento, ou que quer ter experiências profundas com Deus, mas não sai do raso nunca. Isso não entra na minha cabeça. Ele é teólogo, mas ele não ora. Ele fala em Deus, mas não fala com Deus. Tem gente que assim, é bom para pregar, mas para viver. Ele fala de Deus, mas ele não fala com Deus. Fala de Deus, mas ele não fala com Deus. Os pagãos no navio oram mais que ele, e até repreende ele por não orar. Tiago, eu não entendi. Sabe aquela desviadinha que você fica fazendo de vez em quando lá na escola, com o pessoalzinho do teu bairro? Aí o pessoal olha e fala assim, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. E você até ri, né? Eles olham para você e dizem assim, cara, ora aí, você não é crente? Faz alguma coisa, cara, clama aí, faz alguma coisa. Você já percebeu que às vezes o seu estado é tão inóspito, tão deplorável espiritualmente falando, que o ímpio chega para você e fala assim, cara, você precisa voltar para a igreja, irmão. O cara fala para ele, na moral, irmã, o cara, lá no funk, no bate-coxa lá, o cara olha para ele e diz, cara, você não é daqui não, irmão, vai para a igreja, cara. Você não está bem não, cara, volta para a igreja, você precisa voltar, cara. Os ímpios vão repreender ele, fala assim, cara, você precisa fazer alguma coisa, você precisa orar. Paulo, por sua vez, ele se torna o intercessor da embarcação. Enquanto o vento sopra o navio e o parte, né, vai se despedaçando, ele dobra o joelho e diz assim, ó, nenhuma das vidas vai se perder. Eu quero fazer um propósito aqui com pelo menos 2. Se tiver coragem de levantar a mão, eu tenho coragem de profetizar. 3, 4, 5, em nome de Jesus. Talvez a tua família está se despedaçando, irmão. Muitas coisas já se perderam, mas hoje, em nome de Jesus, você, porque é escolhido de Deus e não tem escolha, você vai se colocar no meio deles, em pé no meio deles, e vai dizer, nenhuma vida vai se perder, a minha família não vai se perder, a minha casa não vai se perder, os meus pais não vão se separar. Aonde tem algum corajoso aqui, que vai ter essa vai se prontificar?
Irmão, depende de você agora. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, se levanta dessa situação, querido. Se levanta no meio dessas pedras que está tendo e tenha coragem de dizer algo de Deus para a sua família. Jonas fala do povo para Deus? Não. Mas Paulo fala de Deus para o povo e do povo para Deus. Ele entende que a oração é uma ponte, não é uma fuga. Jonas, ele se vê a causa da tragédia. Paulo vê o propósito na tempestade. Preste atenção. Se doer, você diz ai, 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 Jesus. Se fizer sentido, você diz glória a Deus. Mas Jonas, chega um momento da vida dele que a situação está tão ruim que ele para e ele olha e diz: sou eu o problema. Pastor, eu não entendi, explica de outra forma. Vamos lá. Às vezes seus pais chegam para você, ou teu líder chega para você, alguém chega para você e diz assim: cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo, nós estamos fazendo tudo certo. Nós estamos fazendo tudo certo, mas parece que tem uma parte que não encaixa. Alguma coisa está errada. E você está lá. Eu acho mesmo que tem alguma coisa errada. Pois é. Eu acho que alguém está fora do propósito aqui. Eu não sei não, viu? A gente tem que orar um pouco mais, hein? Porque eu não sei, hein? Misericórdia, Jeová. Até que a situação vai apertando, aí Jonas, ele olha e diz assim: sou eu, gente. Só que é tão interessante a resistência desse escolhido aqui, que quando ele entende que o problema é ele, ao invés dele se arrepender, sabe o que ele fala? Me joga no mar. Meu Deus. Ele prefere quebrar, irmão, do que se arrepender. Ele prefere ser jogado no mar, ele prefere morrer do que obedecer. Paulo, mesmo sabendo que está indo para a morte, ele permanece apaixonado pela vida. Enquanto Jonas se entrega à culpa, Paulo se entrega à fé e ele diz: vamos. Há uma grande diferença entre a pessoa que se sente vítima do castigo e quem se sente instrumento de propósito. Jonas, ele perde o respeito das pessoas. Paulo conquista o respeito. Deixa eu explicar isso aqui para você rapidinho. Como é que está lá na escola? Perdeu o respeito ou você conquistou o respeito? Como é que está? Parece um pouco banal, você vai ficar chateado, mas aleluia. Como é que está o Instagram? Você perdeu o respeito ou você conquistou o respeito? Como é que está lá? Como é que está lá na rua, lá na casa, lá na vila? Como é que está? Ganhou o respeito ou perdeu o respeito? Como é que está na família? Perdeu o respeito ou ganhou o respeito? Só você não percebeu que todos eles, lá onde você estuda, o pessoal vizinho lá, zombam da tua cara, faz piada e você está lá no meio rindo. Ah, pastor, é porque é network. Larga de ser. Eu quero voltar. Aleluia. Aleluia. Pastor, não é culto de doutrina. Você fala na doutrina, Deus te pega no pós-congresso. Olha que maravilha. Meu Deus! Aleluia. Oh, glória. Como é que está o respeito lá, irmão? Ganhou o respeito ou perdeu o respeito? O pessoal zoa com você porque você é bebê. O pessoal ri de você porque diz: ah, você é virgem ainda? Ah, não acredito. Você, ao invés de se posicionar e ganhar o respeito, você já perdeu o respeito.
Quando isso acontecer, você olha para ele, olha para ela e diz assim, ó, é fácil eu ser igual a você, eu quero ver você ser igual a mim. Reverte a situação, irmão. Ganhou o respeito, perdeu o respeito, como é que tá? Jonas nega o nome dele, que significa paz, ou pomba, símbolo de paz. Ele nega o nome, ele é teólogo, mas não ora. Mas uma coisa ele é bom, para trazer tragédia. Ele nega a fé. Ele diz, ele nega a fé dizendo, tema ao Senhor, mas não obedece. Nega a teologia, crendo num Deus criador, mas vive fugindo da presença dele. Se você acredita que Deus cura, se você acredita que Deus faz milagre, que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, então obedece, não fica fugindo da presença dele. Paulo faz ao contrário, ele conquista o respeito dos soldados, dos marinheiros, e mesmo preso, ele é quem comanda o ânimo da tripulação. Ele fala, todos ouvem, ele ora, todos se calam. Preste atenção, quando o homem de Deus está dentro da vontade de Deus, até os ventos se curvam à sua voz. Quando um homem está fazendo a vontade de Deus, até o vento se curva. A natureza vem e mexe com o vento mexe com as nuvens mexem com as ondas mexem com o barco mexe com os discípulos, e os discípulos mexem com Jesus. Quando Jesus acorda, ele levanta e diz, aquieta-te. Glória! Um olhou para o outro e disse, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Jonas é vomitado, Paulo é recebido. Jonas é lançado no mar, vomitado pelo peixe, pregando depois com raiva e rancor. Paulo chega até a ilha de Malta e ela é abençoada. Jonas sai da tempestade ressentido, Paulo sai da tempestade frutificando. Jonas, ele se intoxica de ódio, Paulo vence a serpente sem temor. Jonas quase se envenena de raiva por causa de uma planta que secou, Paulo é mordido por uma víbora, mas nem se abala. Jonas se importa mais com a planta do que com as pessoas. Fala ou não fala? Jonas, ele se importa mais com a planta do que com as pessoas. Pessoa que é especialista em planta, como que é o codinome? Botânico? É isso? Botânico? Só que ele era teólogo, irmão. Ele era profeta. Ele deixou de ser profeta, deixou de ser teólogo, para querer ser uma coisa que não tem nada a ver com ele. Pastor, eu não entendi. É você fugindo do teu propósito. Está querendo ser rico, né, irmão? Fora do propósito. Você não vai ser rico, vai perder tudo. Para. Não, tem uma fonte aqui que está. Para, irmão. Olha para o teu irmão e olha para quem está do teu lado, diga para ele assim, sai do tigrinho, irmão. Fica com o leão de Judá, é melhor. Porque ele quer ficar rico a qualquer custo, ele fica maluco, cara. Ele vê alguém com seguidor, ele enlouquece, ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa para eu ganhar nome, eu tenho que fazer. Ele inventa um monte de coisa, até ser o que ele não é. Jonas, ele para tudo, ele é profeta, irmão, ele é profeta. Ele para de ser profeta, ele quer ser o quê? Botânico. Ele se importa mais com a planta do que com pessoas.
O pastor falou que eu posso falar, então lá vai. Tem pessoas hoje que se importam, se importam mais com animais do que com pessoas. Ai, o filhinho do papai dorme aqui na... Hoje, pai, eu vou parar, irmão. Você tem que orar por mim, eu não aguento. Dá um negócio em mim. Eu não entendi, pastor. É pai de pet. Depois corta, irmão, senão vai dar problema para mim isso aqui. Isso é mãe de pet. Tem problema nenhum, irmão, gostar de cachorro? Tem problema nenhum? O detalhe é que às vezes você não conversa com o teu marido, não conversa com a tua esposa, não conversa com o teu pai, mas conversa com o cachorro. Meu Deus! Tá birulebe, irmão? Bateu a cabeça aonde? Deixa de conversar com a família para conversar com o animal e ele fica de... irmão! Eu preciso terminar, senão eu não volto. Vamos lá. Eu preciso voltar para reparar isso aqui hoje. Mas vamos lá. Jonas, ele se importa com as plantas e não se importa com as pessoas. Paulo se importa mais com as pessoas do que com o próprio corpo. Quando uma alma está curada, nem o veneno da serpente paralisa. Aleluia. Mas quando uma alma está ferida, até uma folha o ofende. Jonas ora pela destruição, Paulo ora pela restauração. Jonas pede a morte dos ninivitas, Paulo passa 3 meses em Malta orando pelos enfermos. Jonas, ele quer vingança, Paulo quer a cura. Jonas quer ver o fogo, Paulo quer ver a vida. Fique em pé, por favor. Escolhido não tem escolha. Só para fechar, para a gente orar rapidinho, vamos cantar um pedacinho daquela. Vai, dó, irmão. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sol, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias me dizem Eu quero orar com você que quer voltar hoje, que está voltando
que está se rendendo de novo, está dizendo: Deus, eu não quero ser o motivo da tempestade mais na minha casa.